Boa noite. Hoje nós vamos receber a doutora Denise Carreiro. A gente vai falar sobre peso, alimentos industrializados e ultraprocessados. Eu acho que ela já entrou aqui. Deixa eu ver se ela já acrescentei a doutora Denise. Bem-vindos, todos que estão entrando. Bem-vinda, Ana Lu, Sofia. Oi, filha. Marilda. Oi, Dê. Oi, querida, tudo bem? Tudo. Que saudade, quanto tempo. Quanto tempo, né? Faz até combinamos um monte, nunca deu certo, né? É, Agora foi. parece mais em cima da hora dá mais certo, Com né? certeza. Boa noite, todo mundo que está entrando. A gente vai falar sobre peso, sobre alimentos industrializados e ultraprocessados. Vamos conversar um pouquinho aí, que faz parte da realidade de todo mundo, assim, né? Do dia a dia. Dê, Com eu queria que você certeza. se apresentasse. Se apresenta. Nem todo mundo te conhece, é difícil, né? Não te conhecer, mas tem muita gente que não conhece. Pode se apresentar, por favor. Com certeza. Bom, eu sou nutricionista clínica, né? Trabalho já em consultório há mais de 30 anos. E é isso, né? Quer dizer, a gente vem pesquisando desde, né, dessa época para agora, pesquisando um pouco sempre os processos que envolvem as causas, né, das doenças. Então, sempre a relação da alimentação, tanto como causa de problema, como solução dos problemas, né? Então, entender um pouquinho todo esse processo, porque até hoje, né, Natália, infelizmente, uma coisa que parece que quando a gente fala, depois de todos esses anos de estudo, mas isso eu ainda observo com muita frequência em relação aos leigos e até aos profissionais da saúde. É o entendimento do alimento como caloria, pezinho, pontinho, né? Engorda, emagrece, ou seja, é ainda aquela ideia de que a única preocupação que a gente tem que ter é se engordou ou emagreceu, né? Então, não entender efetivamente a relação que o alimento tem com todo o processo de formação e funcionamento do organismo, E né? que tem a ver com a qualidade de vida como um todo, né? Não é apenas um número da balança, né? Que você sobe e aparece um número. É a questão da qualidade de vida no seu dia a dia mesmo. Com certeza. Eu acho que assim, a obesidade, quando a gente fala em obesidade, a gente sabe que está aumentando cada vez mais, mas a obesidade continua sendo o quê? Mais do que nunca. Uma doença multifatorial, né? Em primeiro lugar, é uma doença, é multifatorial, ou seja, vários fatores podem contribuir, e é uma doença inflamatória. Então, a partir do momento que eu tenho um processo inflamatório, esse processo pode comprometer qualquer outro órgão ou sistema, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente se preocupa muito mais, não com um processo exclusivo, né, direcionado para estética, tá? Sim, a estética é um problema, principalmente quando você fala em crianças, adolescentes, que muitas vezes tem que se sentir aceito no meio, né? E que a criançada, de uma maneira geral, acaba sofrendo muito bullying. Então, assim, existe um processo que é bem importante, né, de ser considerado. Porém, para a gente entender melhor isso, a gente tem que entender como uma coisa muito mais ampla do que isso, né? Ou seja, é consequência de um processo inflamatório. Só que é uma consequência que você vê, certo? Porque se tiver uma enxaqueca, se tiver uma amidalite, se tiver enfim, uma dor de estômago, ninguém está vendo. E o processo inflamatório chamado obesidade é visível, você vê, né? Ninguém
Ninguém vai falar para uma pessoa que tem enxaqueca, fecha a boca. Mas muitas vezes acha que uma pessoa engorda porque comeu mais do que gastou. E a gente já sabe que isso não é uma realidade. O né? pessoal ainda tem a ideia da balança, né? Tem gente que até fala, eu vou fazer exercício para poder comer. Mas aí vai lá e come errado, né? E aquele processo inflamatório gera todo o desequilíbrio, né? Muito por causa dessa ideia, né? De que a gente engorda porque comeu mais do que gastou. Ou a gente emagrece se comer menos, se gastar mais do que come, né? Ou seja, no processo inverso. E eu falo que, para chamar um pouquinho a atenção das pessoas, nesse sentido, de muitas vezes você olhar e ver uma pessoa do seu lado que come muito mais que você e não aumenta uma grama. E o pessoal ainda fala, é magro de ruindade, né? Aí você tem o outro que muitas vezes só respira, quase nem come e já aumentou o peso. Exatamente, né? Então, o que a gente sabe hoje é que, efetivamente, se você... Eu acho que uma coisa que muitas pessoas já devem ter prestado atenção, que a hora que a gente pega, muitas vezes, uma foto antiga, sabe? Na época que eu era criança, lá década de 60, começo de 70, era muito comum aquelas fotos na escola, com todos os coleguinhas, aquelas fotos de família. E você olhava e você não via pessoas efetivamente obesas. Você pegava um pouquinho mais de sobrepeso, era raro, era um aqui, outro ali, né? Ou seja, ainda era aquela época que a gente comia comida, certo? Então, quando é que começou o boom dos ultraprocessados, dos aditivos químicos, dos agrotóxicos? Foi exatamente no final da década de 60, começo da década de 70. Na década de 70 explodiu, né? Até hoje... fala, querida. Eu ia começar com essa questão, né? Que a gente, assim, o que para as pessoas, assim, conceitualizar, o que é um alimento ultraprocessado e o que é um alimento considerado industrializado? Na verdade, dos industrializados, nós temos os ultraprocessados e os processados. Então, os processados são aqueles que você simplesmente faz alguma alteração nele, no sentido, mas você continua tendo o alimento. Então, por exemplo, um molho de tomate é um alimento processado, não é ultraprocessado, porque é alimento. Um leite de coco, embora o pessoal muitas vezes coloque aditivo químico junto. Sim. Mas são processados. A hora que você pega um arroz e beneficia, que para mim o nome é muito esquisito, né? Porque beneficiar é você tirar tudo de bom que ele tem, mas tudo bem. Você processou. Então, é um processo que não continua sendo alimento. Embora tenha algumas modificações por algum motivo, por alguma facilitação, mas é um alimento. O ultraprocessado, ele não é feito de alimento. Ele é feito de partes do alimento, muitas vezes já modificada e acrescida de vários, mas vários e muitos aditivos químicos, né? Aditivos químicos para conservar, favorizante, né? Edulcorante, corante. Então, são muitos aditivos químicos que vai fazer com que aquele produto se assemelhe a uma comida de verdade. Fica parecido com uma comida de verdade, né? E que esses aditivos podem trazer inúmeros, mas inúmeros transtornos funcionais para o organismo, a ponto do Guia Alimentar do Brasil colocar, evite ao máximo o ultraprocessado. Só que, na verdade, né, Natália, a comunidade científica ela foi leniente por décadas. Ela se calou quando os alimentos ultraprocessados começaram a ser substituídos, né? Substituir o alimento natural. Começou a entrar no lugar da comida, né? Da comida de verdade. Hoje nós temos um problema de saúde pública que é gritante.
Você vê as Exato. crianças nascerem doentes, você vê dados de, como eu já falei em várias lives, que é uma das frentes de trabalho que eu tenho, que é você pegar a criança lá atrás, década de 60, uma criança para 10 mil nascidas com autismo e agora uma para 37. Exato. Você não tem como mudar uma genética nesse período. Sim. Não se muda um genoma. Então, a gente é um processo gritante. E esse processo precisa ser enfrentado. Sim. As consequências desse silêncio tá aí. Crianças extremamente doentes, comprometidas saúde física, mental e emocional. Adolescentes com uma série de transtornos, como TDAH, como transtornos de ansiedade. A população está adoecendo em taxas epidêmicas. E não se admite que é preciso tomar decisões importantes quanto à educação da população. Então, nós temos um guia alimentar que serve como base para programas de saúde pública em vários países e não é conhecido no Brasil. Então, quando eles falam, coma comida natural, que aí começou a se falar, isso não está escrito no guia, mas aí começou o pessoal a falar assim, come comida de verdade, né? E evite os ultraprocessados. É o tal do descasca mais, desembala menos, né? Sim. Vamos comer comida. Só que, por mais que a gente tenha, e esse pessoal do Nupens, e que enfrentou e que fez esse guia, que é respeitado no mundo todo, mas nem conhecido no Brasil, eles enfrentaram muita coisa para conseguir colocar e fazer esse guia, certo? E aí a gente vê que ele não é respeitado nas escolas, ele não é respeitado nos hospitais, ele não é respeitado nas creches. E nós temos, se o básico do básico fosse feito, a gente teria 1/10 dos problemas que a gente tem hoje. Inclusive, principalmente com as nossas crianças, que já estão tendo alterações funcionais, né? Muito sérias. A gente nunca viu tanta criança novinha já com medicação, né? Não é verdade? Médios tem muita criança que já está assim, além de todas essas questões, né, desse que você comentou, do TDAH, o autismo, etc., mas com pressão alta, colesterol alto, diabetes tipo 2, né? Além das dislipidemias e distúrbios de toda espécie, e crianças pequenas, extremamente assim, que deveriam estar tendo contato apenas com o alimento, ter saído do aleitamento, aquela questão de voltar, né? De retornar às raízes, né? De como era antigamente com os nossos avós, porque a indústria é muito forte, né? E é muito comum, ainda quando você pega tanto o guia alimentar, como todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Até da Sociedade Brasileira de Pediatria, que se coloque, não é para oferecer para a criança nem açúcar, nem aditivo químico até os 2 anos de idade. Aí o que você pega? Primeiro que pouquíssimos respeitam isso. E acha que é uma judiação você não dar porcaria para a criança. Tadinha da criança, ela não vai comer a porcaria do ultraprocessado, a bolachinha recheada, etc. Isso já é uma coisa. E aqueles que respeitam, entra assim, ó, amanhã faz 2 anos. Pronto. Agora eu posso dar o açúcar, agora eu posso dar o aditivo químico, agora eu posso dar o refrigerante, agora eu posso dar todas as porcarias do mundo, tá? Então, não existe um entendimento efetivo de que o organismo é feito única e exclusivamente de nutrientes. E fitoquímicos, obviamente. E que a formação do organismo, o pico do desenvolvimento neurológico e também imunológico, e por consequência endócrino, vai ser determinado nessa fase de gestação até os 2, 3 primeiros anos de vida. Então, isso vai dar base para o resto da vida. Então, esse momento é fundamental. Quando você fala, a gente pega crianças, né? E nós estamos pegando hoje já crianças com problemas muito sérios. E uma coisa que a gente precisa lembrar, né, Natália? A população mais carente
ela está sofrendo mais do que nunca, porque ela está altamente exposta à oferta de produtos baratos. Sim. E recebe pouca informação e suporte para uma alimentação mais adequada. E se sobra um dinheirinho é para poder comprar o refrigerante. Se Sim. sobra um dinheirinho é para poder comprar aquela porcaria que está na televisão. E aí a gente está vendo que eles estão sendo expostos cada vez mais. E quando você falou de dislipidemias, né? Colesterol alto, triglicérides alto, quando você falou uma coisa que a gente pega muito no consultório, esteatose hepática, gordura no fígado. Crianças Sim. abaixo de 10 anos. Sim. Hipertensão. Crianças de 2, 3 anos com obesidade já tipo 1. Não é? Só que o que são todos esses fatores que nós falamos aqui? Obesidade, diabetes tipo 2, que era conhecida como diabetes do idoso, comum a gente vê hoje nas crianças abaixo de 10 anos, colesterol, triglicérides, ácido úrico alterado, gordura no fígado. O que são todos esses fatores? Resistência à insulina, né? Assim como a menina com menarca precoce, né? Ter um processo de maturidade mais cedo, né? Muitas vezes já menstruar com 8, 9 anos, até mais. Meninos desenvolvendo ginecomastia e outros processos, né? Que é o desenvolvimento do seio, né? No menino também. Então, o que a gente percebe aí? Que isso tudo é consequência de um processo que a gente chama de resistência à insulina. E essa resistência à insulina é um processo inflamatório e que está ligado com inflamação e como normalmente a gente coloca, a inflamação não vem do além. Então, ela não vai lá e se instala no organismo como nada. Né? Tem causa, né? A maioria desses alimentos, né, ultraprocessados, eles são muito ricos em alimentos compostos, né, inflamatórios. E assim, além disso, eles têm a tendência de ter maior índice glicêmico. Então, dá aquele pico glicêmico, libera muita insulina, o organismo tem aquela resistência insulínica, e aí a pessoa já fica com fome rápido, tudo de novo, porque não nutriu, não sustentou, não saciou, e aí vira um ciclo vicioso, né? De uma alimentação ultraprocessada, com alto índice glicêmico, com alimentos inflamatórios. E com baixa qualidade nutricional. Aí se instala a doença, aí em vez de mudar a alimentação, entra com remédio. Aí um remédio causa outro efeito colateral, que dão outro remédio para cuidar daquele efeito colateral. Quando a pessoa vê, está tomando 5 medicações e não resolveu o problema. E quando a gente fala assim, você falou, a base dos ultraprocessados são trigo, leite, soja, açúcar e aditivo químico. Tudo inflamatório. Então, exatamente. Leite de vaca, além de altamente inflamatório, porque é proteína que a gente não digere ou é de difícil digestão, ainda tem opioide, que é uma substância que pode gerar prazer inicial e depois embotamento, letargia e até depressão. E a pessoa tem que comer de novo para se sentir bem, ou seja, é chamado morfina-like, certo? E o glúten também tem essa substância, só que chama gluteomorfina e a do leite chama caseomorfina. Mas o leite de vaca, ele foi um dos motivos que fez a Universidade de Harvard praticamente tirar ele do guia alimentar, deixar para no máximo 1 a 2 dias por semana, foi o fato dele ser insulinogênico, né? Então, o leite de vaca tem um índice insulinêmico muito alto, ele aumenta rápido a insulina. Então, uma das maiores causas de resistência à insulina chama leite de vaca, tá? E essas proteínas podem ser concentradas em queijo ou iogurte, porque eu preciso 10 litros de leite para fazer 1 de queijo ou de iogurte. O glúten, o trigo refinado, é um trigo modificado pelo homem, não pela natureza. A natureza não faz bobagem. E esse glúten é tóxico, peptídeos que a gente não digere. Assim como uma soja que não é coagulada ou fermentada e até o amendoim, que é proteína de difícil digestão. Essas proteínas que a gente não digere, se o organismo não conseguir eliminar, elas vão aumentar fungos e más bactérias. Más bactérias
produzem uma substância que a gente chama de LPS, lipopolissacarídeos, que é uma substância altamente inflamatória. Então, proteína mal digerida e LPS, se elas são absorvidas, o organismo produz muita substância pró-inflamatória para combater. Sim. Essas substâncias pró-inflamatórias ocupam receptores da insulina para quem tem predisposição genética a ter resistência à insulina. Aí, entre os aditivos químicos dos ultraprocessados, e destrói microbiota saudável e abre buraquinho no intestino, para facilitar mais ainda a passagem de porcaria. Certo? Sim. Exatamente. Aí junta o xarope de milho, que tem índice glicêmico altíssimo. E junta a milopectina, que é um carboidrato do trigo, que tem um índice glicêmico maior que o açúcar. Aí você junta alimento inflamatório com alto índice glicêmico e com baixa qualidade nutricional. Então, o que que faz quando você falou causa desbiose? Causa desbiose, que é a perda das bactérias saudáveis com o aumento de fungos e más bactérias, gerando um baita desequilíbrio no organismo. Inclusive no sistema nervoso central, podendo fazer a gente ter queda de serotonina, e a serotonina evita a ansiedade, evita a depressão, dá saciedade e evita a compulsividade. Então, de depressão também, né? As pessoas com síndrome do pânico, depressão, e elas acham que não tem nada a ver com alimentação, mas equilíbrio do organismo, né? Com certeza. Então, são fatores que se associam e você fala assim, todo mundo que sofre as consequências desses aditivos químicos, desses ultraprocessados, dessa falta de nutriente no organismo, vai engordar? Não. Pode ter resistência à insulina e simplesmente alterar o colesterol ou o triglicérides ou desequilibrar o hormônio, mas não engordar. Pode ter várias alterações no organismo e não necessariamente vai aumentar o peso. Mas tem aquele que vai aumentar o peso também. E né? tem aqueles que estão acima do peso, mas não conseguem de jeito nenhum perder esse peso. Eles diminuem a quantidade de alimento, eles acham que estão comendo certinho, mas o peso não vai embora de jeito nenhum. Porque, na verdade, não mudou a qualidade do que está comendo, né? As pessoas, às vezes, não querem abrir mão daquilo que é viciante, né? Porque vicia, açúcar vicia, a farinha de trigo vicia. Então, assim, eles não abrem mão daquilo que é viciante para eles, muitas vezes. E aí tem muita dificuldade, porque, às vezes, tá a caloria, reduziu a caloria, né? Muito da alimentação. Às vezes, a pessoa tá até passando fome e não perde uma grama. Entra aquele processo, né, Natália? Quem executa todas as nossas ações, anti-inflamatórias, anti-alérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, quem modula o sistema imunológico, neurológico, endócrino, digestivo e circulatório, é nutriente. É nutriente que faz isso. Mas nutriente, para ele chegar dentro do organismo e executar as funções dele, eu tenho que dar a fonte do nutriente, que é o alimento. Então, eu tenho que dar o alimento para poder digerir esse alimento, absorver os nutrientes que foram liberados, para eles formarem a célula e a gente funcionar. Então, a gente come, você aproveita, você consegue absorver e ser biodisponível, né? Então, além de tudo, você precisa chegar a um equilíbrio do organismo para que ele consiga absorver e utilizar de uma maneira mais eficiente aquilo que você está comendo, porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve e consegue utilizar de uma forma adequada, né? Não é? E é isso, se a gente come e a gente não consegue digerir e absorver, a gente satisfaz o estômago, mas a gente não nutre a célula. Exato. E aí a pessoa fala, doutor, eu acabei de comer e passa um pouquinho, eu tô com fome de novo. Na verdade, porque não nutriu a célula e porque se eu tenho resistência à insulina, a insulina não deixa a glicose entrar na célula como deveria. Então, eu tenho falta de energia para a célula e falta de nutriente para a célula. Então, qual é a sensação? Preciso comer? Preciso comer. Então, vai aquele processo de que, muitas vezes, a pessoa fica um saco sem fundo. Se isso ainda é associado com queda de serotonina, que é importante para dar saciedade, pronto. Aí
a coisa acabou de vez, entendeu? Então, efetivamente, eu acho que a preocupação ela deveria ser extremamente mais ampla, porque você vê muitas vezes nessas crianças, eu me preocupo muito quando você pensa em saúde pública, porque você vê programas de saúde aonde, na verdade, é programa de doença, né? Que é assim, leve leite, socorro, você já sabe, já tem inúmeros estudos, Sim. inúmeros processos que comprovam que ele é inflamatório. Você pega uma criança que já não tem o que comer e dá um alimento altamente inflamatório. E o pior, essa semana, um profissional, né, da nossa área aí, falando de estudos que ele pegou, aonde esses estudos mostravam várias vias pelas quais o leite era inflamatório. Mas que na população mais carente, aí, como eles não tinham muito o que comer, o leite seria um alimento adequado. Quer dizer, exatamente naquele que é mais desnutrido, que é mais suscetível, que é mais sensível, eu dou um alimento que já se comprovou por inúmeras vias ser inflamatório. Mas eu vou Isso, dizer uma coisa. Uma das maiores dificuldades das pessoas deixarem de consumir leite, além de assim, algumas pessoas gostarem, né, do leite, é a desinformação. Sim. Porque as pessoas têm medo. Você às vezes fala, olha, deixe de tomar o seu leitinho por causa disso e disso. A gente explica, mas a pessoa tem receio, mas fala, nem o cálcio. Mas e a proteína? Mas a pessoa ainda tem aquela ideia de ser um alimento essencial. Por causa dessa... porque confunde com leite materno. Existe uma grande confusão com o leite materno. Porque o leite materno é aquele processo do aconchego, da base da formação. Então, ele... saúde que defendem essa ideia. Pediatras, médicos, que falam para as pessoas, não, você precisa tomar leite, você precisa dar leite para o seu filho, ele vai ter uma formação óssea. Então, essa desinformação atrapalha não só o nosso trabalho, no sentido da gente tentar conscientizar as pessoas, nossos pacientes, mas também quando tem algo em relação à saúde pública, a gente encontra essas dificuldades. Sim. Isso que nós estamos fazendo aqui, Natália, e que a gente vem fazendo já há algum tempo, é isso. Nós temos que discutir muito esse processo. A sociedade precisa ter acesso à informação correta. Sim. É uma geração inteira que está sendo comprometida, tá? Sim. Exatamente por essas informações equivocadas. E quando você fala de cálcio, a natureza, ela eu brinco, falo, não faz bobagem, entendeu? A natureza é sábia. Como é que ela colocaria um nutriente de tamanha importância do cálcio num alimento como uma única fonte de cálcio que não foi feito para o ser humano? Isso não existe. A natureza não faz besteira, gente. Certo? Então, qualquer alimento que você pegar de origem vegetal, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, o grupo das leguminosas, tá? Sementes como o gergelim e outras, são riquíssimos em cálcio, mas também no magnésio, no boro, no zinco, no complexo B, na vitamina K. O que acontece? A gente precisa do equilíbrio de todos esses nutrientes para que o cálcio seja utilizado no lugar certo e execute as suas funções adequadamente. É uma sinergia. Quando a gente pensa no organismo, a gente tem que pensar numa sinergia. Nenhum nutriente vai fazer ação mágica. Da mesma maneira que um osso não é formado de cálcio, pelo amor de Deus. Um osso, uma massa óssea, é formada de no mínimo 24 nutrientes, para depois o cálcio mineralizar. E o cálcio é um mineral regulado por hormônio. Então é dificílimo ter deficiência de cálcio. Mas se faltar o magnésio, se faltar a K2, se faltar o boro, se faltar o zinco, se faltar...
esse cálcio é usado em lugar errado. Ele não é atraído para onde ele tem que ser e não executa a função que ele tem que executar. Então, essa ideia de que se não tiver leite não tem cálcio, nós temos estudos populacionais feitos pela Organização Mundial da Saúde, que mostra que os países que têm maior consumo de cálcio de origem animal são os que têm mais fratura e osteoporose. E os países que têm mais consumo de cálcio de origem vegetal são os que têm menos fratura e osteoporose. Ao contrário das bobagens que falam pra gente. Quando eu tirei leite dos meus filhos, você deve também ter essa experiência, quando eu tirei o leite dos meus filhos, o meu filho tinha 9 anos, a minha filha 11. O meu filho tem 1,87 m, a minha filha tem 1,70 m. Não, e o meu neto... meus filhos nunca consumiram nunca, leite de vaca. Né? É porque você já aprendeu, né, Bem? Antes, eu não. Eu fiz nutrição, eu fiz a nutrição funcional, eu tive aula com você antes de eu ter a Sofia, né? Então, na gestação eu já tomei todos esses cuidados e a gente já tem esse hábito alimentar aqui em casa desde que eles nasceram. Então, não tive E eles têm problema de crescimento? Não. Nem problema de osso? Nunca quebraram nada. Então, nem os meus. E aí o que acontece? O meu neto também, da idade mais de um dos teus filhos, vai fazer 10, tem 9 anos. E o Fefe? A Sofia tá com 11 e o Luca com 8. E o Davi... Então, o Fê tá no meio deles aí, né? E aí o que acontece? Nunca consumiu laticínios, nunca. No dia a dia, né? Não quer dizer numa festinha, numa situação ou na outra, mas no dia a dia. Nunca consumiu. Não é radicalismo, mas no dia a dia eu procuro equilibrar comida de verdade, evitar alimentos inflamatórios, evitar glúten. Mas... E legume, e verdura, e fruta, e cereal integral, e comida de verdade, né? Come comida. O Fefe tá aqui em mim, ó. Sério mesmo, eu tenho 1,65 m, ele tá aqui em mim. Com 9 anos, então, assim, deixou de crescer, mais do que esse menino pula, e vira, e roda, e cai, e volta. Nunca teve um problema. Então, são conceitos errados que são passados para as pessoas, e esses conceitos errados estão fazendo essa população ficar doente. Sim. Porque não é só o leite, o glúten ou a soja, é aditivo químico, é açúcar, né? Xarope de milho dos ultraprocessados, altamente prejudicial ao organismo. E aí, Natália, o que eu acho que a gente vive, você deve vivenciar também muito, é o quê? O normal social é comer porcaria. O normal social é comer ultraprocessado. Então, a grande dificuldade que os pais têm, principalmente de quem quer realmente ou precisa fazer ou ter essa alimentação mais natural com a criança, é que essa criança é que vira a estranha. Mas não é só criança. Você pega adulto também. Que você fala assim, olha, vamos tentar comer um arroz, um feijão, uma lentilha, vamos colocar uma batata doce, vamos fazer um hummus, vamos incluir verdura, legumes. E a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, né? Uhum. Então, as pessoas... eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não tenho rotina, eu não tenho tempo de fazer compras, de comprar alimento fresco. Então, as pessoas têm essa desculpa. Eu acho que tem muito a ver com falta de organização, de planejamento, investimento e priorizar aquilo que é mais importante também. Mas eu acho que essa questão do nosso dia a dia, dessa vida louca, principalmente aqui de São Paulo, as pessoas usam muito como desculpa para não mudar também a alimentação para uma comida de verdade. Eu acho que o principal fator que precisa existir é conhecimento. Eu acho que todo o processo real de mudança, ele acontece a partir do conhecimento. Porque, como você falou, não é só você tem no meio profissional, na área da saúde. Até hoje a gente vê isso, a gente vê uma criança com problemas extremamente sérios e que ela passou por um profissional de saúde e ele falou, mas a alimentação não tem nada a ver com isso. A pessoa com
nada a ver com isso. Bronquite, sinusite, rinite, otite, mulheres com infecção urinária de repetição e tomando leite, copos de leite, comendo esses alimentos inflamatórios. Então, assim, tem muitos profissionais que não têm essa visão. Então, as pessoas têm um pouco de resistência, né? Então, é questão de você... É isso mesmo que você falou. É você conversar, você argumentar e tentar ganhar a confiança do paciente para ele testar, né? Porque, às vezes, quando ele testa um mês, que ele faz mesmo, e você sabe quando ele faz. Porque quando ele faz, ele volta para você e fala, nossa, aquilo que eu estava sentindo daquela maneira melhorou ou sumiu. Quando o paciente faz, a gente sabe, a gente vê o retorno, o feedback. Mas aí você tem que convencer através de argumentação, de conversa, de explicação, para você tentar convencer ele, para pelo menos ele 1 mês ou 2 meses ele fazer aquilo ali que você está orientando. Por favor. Você percebe assim, hoje em dia, eu tenho já um público no consultório um pouco mais diferenciado. Sim. Porque é aquele pessoal que já foi para a internet. Eu pergunto, quem que me indicou? Ele está na internet. Sim. Né? Então, mas o que me deixa triste, de uma maneira geral, é que muitas vezes é assim, doutora, você é minha última esperança. Eu já passei por 10 médicos, eu já passei por 5 nutricionistas, eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E não vai para o lugar. Doutor, eu estou esperando 1 ano nessa consulta. Então, aquele negócio assim. E aí, o que você vê? Que, de uma maneira geral, as coisas são mais simples do que parece. Nós trabalhamos, eu acredito que você também, que eu te conheço bem, com soluções mais seguras possíveis, que é o alimento. Sim. O alimento é o que tem de mais seguro, a comida de verdade. Mas você vê que muitas vezes a pessoa não está pronta para isso, para ter que se comprometer, para ter que efetivamente eu preciso comprar as coisas, eu preciso ter uma organização. Isso. Porque eu falo, se você não para comer, para preparar o alimento ou para comer, você vai parar por doença. Exato. Literalmente, aprende pelo amor ou aprende pela dor. Entendeu? É caro, mas eu falo, ó, você vai investir em alimento, você economiza com remédio. Entendeu? Fala assim, não é questão, se você não comer e não comprar algo de qualidade, eles falam que é caro, que a comida de verdade, você vai gastar com medicamento, com médicos, né? Eu acho que em todos os lugares, principalmente em lugares como Estados Unidos, e aqui, infelizmente, a gente acompanha os Estados Unidos, você vê que os ultraprocessados têm melhor preço que a comida, de uma maneira geral. Mas, a hora que você fala realmente em comida de verdade, a gente vê, o que você observa é o seguinte, comida de verdade não é caro. Comer o arroz, comer o feijão, comer legumes, verduras, que você pode ir na feira, você pode ir lá no final da feira, você pode procurar ofertas, e é comum de você achar. Então, assim, de uma maneira geral... Você compra frutas da estação, da estação, legumes e verduras da estação, tubérculos da estação. Então, de uma maneira geral, a comida de verdade é o que você falou. Ela acaba saindo infinitamente mais barata do que ter que tomar um remédio, do que sofrer com doenças e sofrer com problemas muito sérios, né? Muitas vezes o pessoal prefere, principalmente quando você vê hoje em dia em relação à obesidade, o pessoal prefere simplesmente tomar um remédio do que se comprometer em mudar um hábito. Não é um hábito alimentar só, é um hábito de vida. Sim. Hábito alimentar, uma atividade regular, dormir legal, né? Enfim. Então, e muito antes, e nós estamos falando aqui de uma recuperação de função. Agora, imagina como que é você pensando num processo, então, de prevenção. Porque a gente já tem na mão hoje todo muito conhecimento para prevenir.
problema, tá? A comida de verdade previne doença. Os ultraprocessados provocam doenças, provocam desequilíbrio funcional. Então, eu tenho que entender isso e a partir daí é livre-arbítrio. Se eu quero escolher não funcionar, se eu quero escolher achar que uma dor de cabeça é normal, se eu quero escolher achar que ficar 3 dias sem intestino funcionar, 1 semana sem intestino funcionar, é normal, né? É normal ter dor de estômago, é normal ser agitado, ansioso, irritado, mal-humorado, é normal, é personalidade, de uma maneira geral, não é? Então, a pessoa tem que, eu acho que as pessoas têm que ter o direito à informação, porque a partir do momento que tem a informação, aí existe o livre-arbítrio. Eu posso escolher funcionar e eu posso escolher ser disfuncional, porque às vezes não é doença, entendeu? A pessoa não está doente. Ah, olha só, eu como um monte de porcaria e não tenho nada. Mas não dorme bem, mas é irritado, mas tem alteração intestinal, mas bate no primeiro que passa. Então é aquela história assim, é disfuncional, não é necessariamente doente. Então nós estamos falando de um processo muito mais amplo. É que eu adoraria trabalhar assim, ó, na prevenção, que a gente consegue fazer com a gestante, que a gente consegue fazer com aquele bebezinho que a gente consegue pegar lá na barriga da mãe. Esse a gente consegue prevenir. Eu vejo pelos meus filhos. Você a gente que eu pego e as crianças que você faz uma introdução alimentar adequada, é totalmente diferente a modulação, né, do organismo, a predisposição para doenças, né? São crianças extremamente saudáveis. Então, faz toda a diferença. Faz essa modulação, essa prevenção. E não é que a criança nunca vai ter nada, entendeu? Pode pegar uma gripe, pode pegar até como pegou foi uma vez a Covid, mas assim, é o que você falou, o grau de resiliência, como o organismo vai lidar com tudo isso, é completamente diferente quando esse organismo funciona, né? A gente tem inúmeros estudos já falando que mais de 1 milhão de pessoas teriam sido salvas se existisse um bom estado nutricional, de uma maneira geral, da população. Sim. Mas a gente via muito mais fila na porta do McDonald's, sim, certo? Do que realmente as pessoas, aproveitando que estavam em casa, se preocupar em fazer uma alimentação segura, uma alimentação saudável. Por exemplo, hoje em dia, assim, eu não falo tanto da população carente, porque eles têm, né, tem que fazer tudo em casa. Mas, por exemplo, as pacientes que a gente pega muitas vezes, tem gente que fala, não gosto de cozinhar, não entendo nada de cozinha. Então, assim, você pode ensinar uma receita ou outra, tem a possibilidade de chamar alguém em casa e deixar a comida pronta, né, comida de verdade. Tem possibilidade de congelar, hoje a gente tem freezer. Então, assim, tem várias maneiras de você, de uma forma prática, conseguir comer sem ter que ficar horas ali na cozinha. No dia a dia tem 1001 facilidades de utensílios culinários que a gente consegue utilizar para agilizar o processo da alimentação de verdade, né? Hoje em dia a gente tem panela de pressão, a gente tem tantas maneiras da gente conseguir fazer com que a casa receba uma alimentação adequada. Tem lugares que entregam em casa, então você consegue fazer a feira, lugares orgânicos, para quem tem possibilidade, eles entregam na sua casa a feira. O supermercado entrega na sua casa. A cerealista, você pode comprar grãos, cereais. Eles vêm, você faz pela internet, entrega na sua casa. Então, assim, não acho que seja falta de tempo. Eu acho que é falta de planejar, programar e investir e dar importância para essa melhora, né? Para essa mudança de hábito que vai mudar. É o que você falou, uma mudança de vida, né? De padrão de vida, porque vai interferir em tudo. E isso que você falou, hoje em dia, você está coberto
de razão. Hoje em dia é muito difícil você ter uma desculpa. Sim, A gente tem muitas opções sim. para você se organizar e para manter esse processo. E só que, de novo, volta para aquilo. Como é que as pessoas vão se preocupar e vão querer fazer isso, se elas entenderem o que está Não, acontecendo? formação, formação. Eu acho assim, tinha que ter educação nutricional nas escolas, tinha que ter, assim, eu moro num condomínio, né? Eu converso com muitas mães aqui. E muitas falam para mim, nossa, seria tão bacana ter uma aulinha de nutrição para as crianças, ter uma aulinha de culinária para as crianças. A gente vai fazer uma aula de culinária para os adultos, focado em grãos, em cozinhar grãos. As pessoas têm muita dificuldade. Nossa, eu não acho o ponto do arroz integral, eu não sei fazer uma lentilha. E eu acho que assim, é um trabalho de formiguinha, sabe? Então, assim, eu acho que você vai fazendo um trabalho de formiguinha. E se você conseguir fazer trabalho numa escola, você vai lá dar um curso, dar uma palestra. Então, assim, eu acho que isso faz parte de trabalho de prevenção também, só que não é um trabalho, né, estruturado, né, como se fosse um de saúde pública, mas é um trabalho de formiguinha que a gente pode fazer além do atendimento nutricional, que você vai orientar uma pessoa, ela pode com certeza influenciar uma família, né? Mas se você consegue atingir mais pessoas, você consegue amplificar essa educação nutricional, né? A gente, na verdade, se a gente pensar em termos de saúde pública, nós já fizemos campanhas de saúde pública muito eficientes para a prevenção do fumo, da AIDS, da vacinação, da Covid. É preciso o mesmo enfrentamento quanto à alimentação. Já passou do tempo, Mas você não acha que a né? questão da indústria tem um pouco de... Sim, Eu acho que assim... nós precisamos trabalhar a prevenção por uma alimentação segura. E assim, a gente não vai ter a mesma força que uma indústria tem. Sim. Mas, como você falou, a gente vamos fazendo vários trabalhos, Sim. né? Eu dou curso, eu escrevo livro, eu dou curso para médico, eu dou curso para nutricionista, eu atendo, eu faço live. Não para poder tentar passar essa informação, mas, de alguma maneira, a gente precisa começar do mesmo jeito que o pessoal da Nupens acabou fazendo um trabalho excelente, conseguiu fazer um guia alimentar com uma qualidade incrível. Então, eu acho que tem que fomentar para que esse guia seja efetivamente utilizado. É uma coisa tão simples. O guia já está aí, está pronto, né? Está maravilhoso, entendeu? Então, a gente tem... Eu estava dando uma entrevista esses dias, né, para o Baldan, e quando eu comecei a falar sobre o guia, ele falou, que guia? Então, assim, é um guia fantástico. Então, ele já está aí, nós já temos ele. Então, assim, se existir um pouco de interesse de verdade para que você consiga fomentar um pouco mais a prevenção, a recuperação da saúde e não o controle da doença. Hoje em dia, nós temos o controle da doença, mas nós não temos a promoção da saúde, nós não temos a recuperação de função. É que as tá? pessoas chegam muito com a questão do peso, né? Muitas pessoas chegam com a questão do peso. E aí você fala, ó, eu vou cuidar da sua saúde, o peso vai equilibrar, né? Consequência, né? O peso adequado para você é uma consequência. É claro que você vai fazer atividade física, você vai fazer, você quer, né? Você faz uma localizada, uma funcional, dá para fazer milhões de coisas. Mas a questão do indivíduo, né? Você quer melhorar o indivíduo. E aí o peso, ele vai se ajustando. Por isso que eu também não trabalho contando calorias. Às vezes as pessoas falam, mas quantas calorias eu vou comer? Quantas calorias eu vou ingerir essa semana? Eu vou ingerir por dia? Eu falo, a gente não foca em calorias, né? A gente foca na saúde. E aí, na saúde, a gente vai mexer na qualidade da alimentação. Exatamente. A gente não emagrece para melhorar, a gente melhora para emagrecer. Exatamente. Né? É o que eu falo. Então, a gordura, ela é garantia de sobrevivência, ela é estoque de energia.
O organismo não vai pegar o teu estoque de energia, a tua garantia de sobrevivência e mandar embora se o organismo está todo desequilibrado, tá? Exato. Não vai. Então, para você emagrecer eliminando gordura e não músculo, água e glicogênio, né, que não emagrece, empobrece, a gente tem que funcionar, a gente tem que funcionar para emagrecer. Que É aí que efetivamente o organismo equilibra. Oi? de novo, adorei essa. É, porque quando você faz o regime da lua, da sopa e do abacaxi, quando você tira o carboidrato, quando você fica 20 horas sem comer, você não vai eliminar gordura. Gordura é defesa, o organismo não é doido de mandar gordura, faltando nutriente, energia, certo? Então o organismo vai usar a proteína como energia. Então você vai diminuir músculo e vai perder água, ou seja, você perde músculo, água, né? E glicogênio. Murcha. 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 Empobrece. Eu emagreci, fiquei flácida. Não Bati no primeiro que passa, pega a gripe com a brisa. Então, você não emagreceu, você empobreceu. Só que aí o que acontece? Na primeira possibilidade, o organismo vai e retoma tudo aquilo de novo. Né? Sim, então, a gente tem que inverter o quadro. Né? Por isso que tem o efeito sanfona, né? Porque Sem dúvida. ele perdeu de maneira errada, né? Na verdade, não cuidou do todo. Eu geralmente falo assim, vamos focar na qualidade da alimentação, de melhorar esses sinais e sintomas, que depois o peso ele vai se ajustar e a gente vai falar sobre isso, né? É isso mesmo, é consequência. É aquela história que eu costumo falar para o pessoal assim, o cérebro ele não tem reserva de energia, não sabe usar energia de alimento que comeu há mais de 2 horas e meia, 3 horas atrás, só sabe usar corpos cetônicos depois de 18 a 24 horas de jejum, o único energético real é a glicose. Então, se a gente fica mais de 3 horas sem comer, come coisa que não banca energia, tira carboidrato da alimentação, eu falo que você tem que se colocar no lugar do cérebro. O cérebro fala assim, ó filha, nutriente não chegou, energia faltou e tranqueira passou. Segura a gordura que alguma coisa está errada. E detona a coitadinha da proteína para dar energia. Eu falo, agora se coloca de novo no lugar do cérebro. Nutriente chegou, tranqueira não passou, energia não faltou. Preciso me defender? Não? Então eu posso usar gordura como energia, incorporar a proteína, estruturar e funcionar. Aí a coisa vai. E as pessoas fazem aquela dieta cetogênica, perde peso e acha o máximo, né? É a tal do empobrecer, né? Empobrece. E a médio e longo prazo não funciona como devia, não estrutura como devia, tem volume a mais onde não quer e funcionamento a menos onde precisa. Começa a usar tudo em lugar errado, né? Então, e aí acaba não funcionando mesmo. É função neurológica, né? Exatamente. E é isso, eu acho que quando a gente estava falando, né, em relação a esse processo de tentar fazer alguma coisa a mais, você vê que o Código do Consumidor é lei deixar em todo estabelecimento, não é? É lei deixar no estabelecimento. O guia alimentar deveria estar presente em todo ponto de venda de alimento, de uma forma mais didática, quadrinhos, nas escolas, nos hospitais, nas creches. Você tem os 10 passos do guia alimentar. Esses 10 passos é fácil de você deixar. Então é começar a fomentar, falar. Porque eu acho que, de uma maneira geral, as coisas, né, Natália, devem ser mais simples. Você vê muita... Eu falo que o que a gente mais pega hoje é vítima de dieta. Sim. As coisas deveriam ser extremamente mais simples, tá? E aí, a partir daí, com certeza, a gente conseguiria ampliar um pouco mais, né, essa prevenção de problema e a recuperação da saúde, né? A alimentação é a coisa mais segura que existe para você fazer isso. Eu tenho pego, não é de hoje, tem gente que vive de shakes. Vive só tomando, né? A refeição é um shake. Com certeza. No lugar, né? No lugar da comida. Tá dando uma travadinha.
Meu amor, faltam 5 minutos. Olha só como passou o tempo. Nossa. Ô, Dê, eu queria... Vamos encerrar. Por que você acha, né, que hoje em dia, eu não sei, eu tenho percebido as pessoas mais preocupadas e mais em obter informação, indo atrás. Só que a internet ajuda e atrapalha, né? Porque tem, as pessoas falam o que querem ali. Então o paciente chega e fala: ah, mas fulano falou isso, mas ciclano falou aquilo. Então, assim, é complicado. Muitas vezes a gente tem que desconstruir uma informação para passar a informação correta. Então a gente tem muito mais trabalho, né? Agora, é isso, né? A internet aceita qualquer coisa, mas o organismo não. E aí, o que acontece? O que eu ouço muito dos pacientes? Aí, doutor, eu fiz o que o fulano falou, aí não deu certo. Aí eu fiz aquilo, não deu certo. Aí, doutora, quando eu fiz o que a senhora falou, aí deu certo. Por isso que eu vim aqui. Então, é isso. A internet aceita qualquer coisa, o organismo não. Sim. Só que, infelizmente, as pessoas às vezes acabam passando por situações que elas não precisariam passar. Se elas tivessem informação correta. A informação correta que eu falo é muito mais pensar na fisiologia do organismo, naquilo que é palpável, né? Mas que convence, né? Porque muitas vezes você fala para a pessoa, você explica, você fala de novo e a pessoa não muda o hábito. Então, assim, é uma questão, é o que você falou, você passa a informação, você explica. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Vai decidir. A gente é nutricionista, vai falar: ai, doutora, mas não aconteceu aquilo lá que a senhora falou. Falei: pois é, mas você fez o que eu te orientei? Você não conhece aquela história? Estudos científicos comprova, funciona para quem faz. Boa. Entendeu? Sim. Então é isso, menina. Vamos terminando, senão você não grava. Tá bom. Não precisa mais, sabia que não tem mais isso não? de não. Eu achei que tivesse. Não tem mais, não tem mais. Tá querendo fugir? Bom. Então tá bom, aí é tranquilo. Dê, eu queria perguntar mais uma coisinha. Fale. Você acha, por exemplo, tem muitas pessoas, é o que você falou, elas têm um peso já, né? Elas já têm. Às vezes não é obeso, é aquela questão do sobrepeso, né? E a pessoa às vezes não tem nenhum. Você não consegue identificar sinais e sintomas assim muito claros de algo. Mas às vezes tem uma insônia, às vezes ela tem uma dor na junta, sabe aquela coisa assim que ela fala assim: ah, mas já convivo com isso. E aí, você geralmente orienta, às vezes a pessoa não precisa mudar tanto a alimentação, ela precisa. Geralmente, ela chega até fazendo jejum, sabe? Jejum intermitente. Onde que você encontra as maiores dificuldades? Em qual refeição você tem encontrado as maiores dificuldades dessas pessoas que querem perder um pouquinho de peso, sabe? Que acham que tem uma alimentação boa. O que você, na sua prática clínica? Eu acho que a alimentação boa ela é questionável em função da individualidade bioquímica, tá? Então, muitas vezes ela está achando que a alimentação é boa porque ela toma água com limão em jejum. E aí isso pode levar para uma desbiose, isso pode levar para uma síndrome fúngica, isso pode levar para uma série de alterações gastroesofágicas que ela não sabe que está acontecendo por causa disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é checar o que é essa alimentação saudável. Agora, ok, tem uma base boa, tem uma base... exatamente. Tem uma base boa, mas sabe, doutora, eu não janto, eu só como um lanchinho, tá? Ou só uma coisinha, só uma salada e uma fruta. Eu falo, tá dando parafuso de ouro e não tá dando o que ser parafusado. E aí, o que acontece? Uma das refeições mais importantes que existe em qualidade e equilíbrio é o jantar. E é a refeição
refeição mais negligenciada que tem. Porque, na verdade, todo o pico de formação e renovação celular é durante o sono. E aí, lembrando, a gente renova 50 milhões de células todos os dias. E a nossa renovação celular determina função e estrutura, e o pico é durante o sono. Então, a refeição que deve ter a melhor e mais completa qualidade e equilíbrio do dia é o jantar. Consumido, jantando de preferência o mais cedo possível, máximo aí entre 6 e 8 da noite, com uma quantidade um pouquinho menor do que almoço, porque a gente gasta menos energia à noite, mas com a melhor e mais completa qualidade do dia. Então, para mim, uma das refeições mais negligenciadas e aquela que o pessoal menos dá bola é a mais importante delas, em termos de qualidade e equilíbrio. As pessoas têm aquela idade aquela ideia ainda do café da manhã como um rei, né? Aí toda aquela e um jantar como um pobre, né? Assim, exatamente. Na verdade, em termos de quantidade, realmente é uma quantidade um pouquinho menor que a do almoço, porque o organismo da gente é de animal diurno, à noite gasta menos energia. Mas em termos de qualidade, a melhor e a mais completa do dia. É o equilíbrio, é a sinergia dos nutrientes que vai fazer tudo funcionar melhor. Realmente, a maioria das pessoas chegam fazendo lanchinho no jantar. Exatamente. Para mim, é a que mais pega aí na história, tá bom? Em geral. Tá bom, Dê. Quer fazer alguma finalização? Não, tá tranquilo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que nós, como profissionais, os profissionais que estão acompanhando a gente, os leigos, eu acho que é isso. É um pouco do que cada um de nós faz, né? Ou vamos aí fazer que pode ampliar um pouco mais esse conhecimento e ajudar o máximo de pessoas possível, né, a recuperar um estado de saúde e, sempre que possível, a prevenir problemas, né? E é isso, esse é acho que o principal objetivo da gente, né? Vamos lá, vamos continuando, tá bom? E eu quis fazer a chamada com o peso, porque as pessoas se atraem muito, né? Por assuntos ligados ao peso, perda de peso. Mas, no final, o que importa é o equilíbrio do organismo e a saúde. Porque o peso, ele vai se ajustando, né? Com certeza. É a qualidade de vida mesmo. É o foco, né? Sem dúvida. Obrigada. Gente, eu deixei sem comentários, porque geralmente quando a Denise faz live, o pessoal comenta super, faz uma pergunta. Então, se alguém ficou com dúvida, pode mandar pergunta aí para mim, pode colocar no meu Instagram, no meu direct, que aí eu vejo a maioria das perguntas e mais para frente a gente marca outra live. Combinado. Obrigado, Natália, pelo convite também, querida. Obrigada, Beijo a todos, obrigado para todos que acompanharam a gente aí até agora, tá bom? A Denise atende, mas a agenda dela é complicada, né, Dê? Um pouquinho. Muito linda. Tá bom, Dê. Um beijo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Agora a live vai ficar gravada. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa live, compartilha, divulga. E eu vou postar ela no YouTube também, viu, Dê? Depois eu te mando o link. Tá ok, querida. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau para todos. Tchau.